Você sonhou com melão? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Melão. Dê uma olhada porque os vídeos dessa playlist podem vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu também tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: há 2 anos eu sonhei que um comerciante cortava um melão e disse: só 7 fatias. Quem é que pode ter um tipo de sonho como este? É a pessoa que está conseguindo se concentrar tão somente em opções de crescimento muito limitadas, porque o comerciante representa alguém poderoso. E o melão representa as coisas boas, como emprego, suprimentos. Bom, a pessoa pode consultar um centro espírita, um cartomante, uma pessoa ali que tem trejeitos espíritas e espirituais. E ela até pode se beneficiar, mas aquilo vai ter uma durabilidade máxima de 7 anos. Muitos espíritos fazem intervenção na vida das pessoas e isso dura 7 anos. Depois de 7 anos, desaba. Aí a pessoa pode fazer um tratado mais sério, mais grave, para continuar a seguir adiante, se quiser, né? Então é uma situação meio complicada essa, onde as pessoas se envolvem com espíritos. Mas o sonho é muito claro. A opção ali é limitada. A pessoa está conseguindo se concentrar somente em opções profissionais ou em opções de recursos de vida, de obtenção de riqueza que são limitados. Porque a pessoa não tem um campo de visão amplo o suficiente. E qual é o meu conselho para a pessoa que sonha nesse sentido? Que use o arquétipo da águia. Aqui embaixo, neste link, eu também tenho uma playlist que fala de sonhos que fala de arquétipos. Ali, nessa playlist, eu tenho um vídeo que fala, aliás, eu tenho vários vídeos que falam do arquétipo da águia. Você baixa uma imagem de águia na tela de fundo do seu celular e a cada vez que a sua psique vê essa imagem, esse design, a sua psique ativa comandos relacionados às excentricidades, à otimização desse arquétipo. E a sua psique lembra que precisa ali agir naquele sentido ali. Então, a águia ela é um animal muito assertivo, muito visionário, né? As nações do mundo almejam muito esse design para pôr em bandeiras, para pôr nas suas logomarcas, nos seus logotipos, porque ele é um arquétipo que representa os presidentes de empresas, inclusive. A pessoa que passa a utilizar o arquétipo da águia, ela se torna uma pessoa mais capacitada para tomar decisões, porque o campo de visão dela aumenta para 360 graus. A pessoa que é casada, que tem o seu esposo ou sua esposa, precisa tomar cuidado porque ambos não podem usar o arquétipo da águia. Somente o marido ou somente a esposa. Porque se os dois usarem o arquétipo da águia, possivelmente vai haver uma separação conjugal. E isso não é bom. Fica então um alerta para quem quiser usar o arquétipo da águia. Agora, a pessoa está vendo esse comerciante ali fatiar o melão em 7 fatias e falar, são só 7 fatias, por quê? Porque a pessoa, o sonhador, não tem consciência ou não aprendeu a desenvolver em si os seus poderes pessoais,
que são pensamento, imaginação e falácia. Quando nós pensamos, nós magnetizamos. Quando nós imaginamos, nós criamos uma realidade à parte que mais cedo ou mais tarde virá para as nossas vidas. E quando nós pensamos, nós magnetizamos. Quando nós falamos, nós transmutamos eventos. Mas é preciso saber utilizar estes poderes aí, né? É preciso ampliar o campo do conhecimento, porque é através do conhecimento é que a pessoa obtém poder. Então o sonhador está com a psique dele visualizando demais o poder dos outros. O sonhador que vê um comerciante fatiar o melão em 7 fatias e dizer, são só 7 fatias, ele está acreditando demais que só as outras pessoas têm poder. E ele não sabe, não está conseguindo visualizar todas as benesses infindáveis que o planeta Terra, que a terceira dimensão, dispõe para ele também. E é ali que ele precisa tomar ação, agir e evitar fazer parte de opções ali de crescimento limitadas, tá? Porque daí a pessoa não tem o verdadeiro crescimento, né? A pessoa pode ter um sonho como esse após ir num centro espírita, após ter algum tipo de associação com espíritos, após entrar em religiões ali que têm uma visão muito fechada, muito pequenininha da realidade e da espiritualidade. Daí acaba fornecendo para o seu congregado uma visão minimalista das coisas. E, na verdade, fornece para a psique do sonhador processos de autossabotagem que limitam o crescimento da pessoa por si só. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Quem sonha nesse sentido precisa ser mais autoconfiante, precisa entender que ele tem poder e não deve pensar que só os outros têm poder. É preciso ver o potencial que o Criador deu para cada humano, em particular, tá? É isso que representa sonhar que vê um comerciante fatiando melões e ao final dizer, são só 7 fatias. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.